Como que é que você ganha o título, tipo, a melhor do Brasil? É porque ninguém vai lá reclamar, Pra vamos ver, pensar, né? exatamente. Então, na verdade, assim, é pela qualidade do trabalho. Então, assim, sabe aquela coisa do boca a boca? Você tem um monte de alunos, eu tenho centenas de alunos hoje, eu tenho só, em um dos grupos de WhatsApp que a gente tem, são mais de 240 alunos. Então, eu tenho, assim, acho que umas 2, 3 mil pessoas formadas hoje nesses 15 anos de carreira. Show. Então, são muitos profissionais, e aí é aquilo, é da ajuda, é do auxílio. Eu nunca deixei meus alunos na mão. Tem um aluno de 10 anos atrás, que até hoje me procura, Nina, o que eu faço nesse caso aqui? O que você me sugere? E aí a gente ajuda. Essa consultoria que a gente acaba fazendo para os nossos clientes acabam deixando a gente com, sabe, com aquela coisa de família. Sim. E aí todo mundo fala, Nina. A Nina foi indo, a Nina foi indo. O que é que um aluno já fez aí, já tem 3, 4 anos, que ele já tá na área, que ele te procura para resolver? Que fala assim, cara, isso aqui não tá dando certo, não. Edema. Às vezes a pessoa tá com edema por causa de uma pancada, alguma coisa no rosto. Nina, pelo amor de Deus, o que eu faço? Que eu já tentei de tudo e não saiu o edema. Ah, tá. O que você fez? Me explica o que você fez. Eu fiz isso. Tá, agora você vai fazer assim. Já tem um procedimento lógico. Seria para tampar um edema ou uma maquiagem, por exemplo? A gente tem um produto químico que a gente utiliza para dar uma secada. Então, eu sugiro ou injeções ou compressas. Tem algumas técnicas que a gente utiliza que eu uso para poder fazer a diminuição desse edema. E aí a gente entra com a maquiagem para eliminar e deixar o rosto parelho, né? Tem que ser bem rápido isso aí, né? A preparação do corpo tem que ser rápida para a família poder ver lá, né? Gira em torno de 2 a 3 horas, né? É o tempo que você tem para preparar um corpo. 2 a 3 horas. A gente sempre pede um pouco mais de tempo, né? Pra caso aconteça alguma coisa no meio do caminho. A preocupação é mais no rosto mesmo. Rosto, braço, mão, né? Que tudo que vai ficar aparente. Que são as partes que vão ficar aparentes, né? Exato. Tudo que vai ficar aparente. Pescoço. Quando é um acidente, sei lá, que o cara fica tive deformado, por exemplo. Já tive corpos ali que eu demorei 8 horas pra preparar por causa do crânio. De ter esmagamento de crânio e a família querer que fosse aberto. Caraca, 8 horas trabalhando mesmo. E aí foi o velório a noite inteira. Eles entregaram o corpo pra gente no início da manhã. Aí foi o dia inteiro preparando aquela cabeça. E entrando o corpo, saindo o corpo. Nessa época, a gente trabalhava junto com meu marido, com outros agentes funerários, eles preparando as outras coisas. E eu bem sentada, cheguei a pegar uma cadeira, porque eu tava tão cansada, pra poder manipular aquele crânio ali. E eles te dão uma foto pra você poder ter alguma base? É muito de você olhar e entender, sabe? É que nem quebra-cabeça. Você olha uma vez e o resto você vai indo, vai se guiando. E eu criei uma técnica também minha que chama seamless, que é sem costura. Então, eu não uso sutura pra nada, né? Como, então? E tem que fazer o curso. Te conto em off não, até, beleza, mas... Te conto em off, mas aí... Mas você consegue recuperar, então... Uma face sem sutura. Sem costurar e sem massa ela. de restauração, porque tem umas massas de reconstrução, né? Então, os caras fazem um rebocão, a família não pode tocar, porque aquilo afunda, né? A massa. Sim. Então, essa técnica que eu utilizo, que eu criei, é uma técnica que tu bota a mão, tu pode pôr a mão, pode beijar e tal, que não vai dar nenhum problema. Cara, mas aí, antes de chegar então na maquiagem, toda essa parte, até porque você falou que a família pode beijar, você tem que ter uma asepsia enorme. Esse é o procedimento. Cadáver, porque é o seguinte, ele morre, mas ele fica cheio de, sei lá, bactéria, não é? Fica cheio de bactéria e ele produz as próprias bactérias, que é a cadaverina e a putrescina, que são as mais tóxicas para o nosso organismo, para um organismo vivo. Qual que é que produz? Cadaverina e putrescina. Cara, são então o nome dela é brabo, hein? São gases tóxicos. São altamente tóxicos para o nosso organismo vivo. Não existe estudos muito extensos sobre o assunto, porque hoje em dia a gente tem essas técnicas, ou às vezes a gente pega corpos em decomposição, com mau cheiro e tudo mais. Uma das coisas que eu sempre falo, não preparem corpos em decomposição, porque corpos em decomposição, eles liberam esses gases e você pode vir a ter problema. Que tipo de problema? Cara, assim, os poucos estudos que tem, você pode ter um câncer de laringe, faringe, garganta. Por estar aspirando aquele material. Aquele gás. Exato, um problema estomacal. Geralmente trata respiratório, gastrointestinal e respiratório. Né? Por conta dessas bactérias e... Por conta dos gases. Caraca, velho. Então, é bem perigoso. Aí, quando a gente morre, a gente já entra em processo de decomposição, é muito importante que seja feito. Só que o procedimento ele não é obrigatório. Mas o processo de decomposição ele já acontece na morte, não?
Não, ele se inicia no primeiro segundo após a morte. Então, já começa esse processo de decomposição, né? Exato. Só que os gases, eles vão começar a ser expelidos depois do segundo dia, depois das 48 horas iniciais após o óbito. 48 horas? Agora tem uma coisa muito interessante. Se tiver muito calor, teto baixo, tipo amianto, zinco, alguma coisa... Se acelera. Acelera o processo. Se tiver com o ar-condicionado ligado, num ambiente fechado, retarda o processo. Tudo depende de onde o corpo está alocado. É porque parece que tem casa... Pô, o cara morreu e a pessoa começa a sentir o cheiro antes, não? Não demora 2 dias pra sentir o cheiro. Sim, mas aí né? é porque tá calor. É por conta disso. Alguma interferência aconteceu ali para aquele corpo começar a cheirar antes do tempo, né? Vamos dizer assim. Numa condição normal, numa temperatura ambiente, sei lá, de 25 graus, que não tá tão frio, uma coisa mais tranquila, um arzinho condicionado ligado, esse corpo vai durar mais tempo. E é muito louco que o corpo derrete, né? Ele começa a soltar fluido ali, né? E aquilo vai... É o que a gente chama vazando, de necrochurume, né? Que é o tal do churume que todo mundo fala. Seu churume. Quando você ouvir alguém xingando, é isso aí. É isso. É o líquido do cadáver. É que nosso corpo é feito de 70% de água, né? Isso já é sabido. A gente aprende isso no colégio, inclusive, mas ninguém explica o que acontece depois. E aí, quando você entra nesse processo de decomposição, é como se tudo fosse liquefeito. Como se o seu corpo fosse virando o que você sempre foi. 70% de água. Aí tu vira uma pasta... literalmente, né? Porque existem outros componentes. E a decomposição sempre se inicia de dentro para fora. Dependendo do processo, se você pegar o corpo ali, que lá desmancha na sua mão, né? Sim, desmancha. Nos primeiros dias, né, da decomposição, eu tenho uma foto até que foi bem interessante, que nós fomos fazer um reimomo de Cachoeirinha, que ele veio a óbito, na cidadezinha ali perto. Só que ele ficou muitos dias, ficou 4 dias desaparecido. A filha dele foi lá e viu ele. E era um calor. Esse corpo foi pro IML. Quantos quilos que ele tinha? Não lembro. Mais de 200 quilos. Ele era muito grande. Muito grande. E baixinho, né? Pra lascar a vida. E aí, eu sei que nesse fuzuê todo, o meu marido foi puxar os pés dele e saiu a pele do pé, assim, todinha. Parecia uma luva. Caraca. Aí ele levantou e falou, olha isso aqui. Eu falei, deixa eu tirar uma foto com uma coisa interessante, né? Pra gente passar pros nossos alunos. E aí eu tirei uma foto dele segurando o pé assim, saiu a luva. Isso acontece nas mãos também, de sair a luva. E a gente usa isso pra achar digital na parte da perícia, né? É bem interessante, dá pra você usar esse método pra... Ou quando começa a secar muito o dedo, começa a murchar, a gente pode injetar um pouquinho de ar na ponta do dedo pra poder pegar as digitais.